Planejando as aulas para o segundo semestre com o Google Forms. Olá, professores! Já estamos no meio do ano, então chegou a hora de se organizar para o segundo semestre. Este é o momento de avaliar o que já foi aplicado no primeiro semestre e planejar como conduzir as suas aulas nessa segunda etapa do ano. Utilizar ferramentas digitais que forneçam uma visão clara do aproveitamento do aprendizado de seus alunos é uma das melhores opções para seguir em frente com sucesso e sem muito esforço. Nessa aula, vamos explorar como utilizar o Google Forms para coletar as informações gerais sobre o desempenho de seus alunos em conteúdos aplicados no primeiro semestre, avaliar como eles estão em relação ao que foi ensinado e obter insights valiosos para personalizar o aprendizado de cada aluno. A importância do planejamento. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer atividade. Planejar as suas aulas ajudará a personalizar e adaptar o aprendizado para os seus alunos, aumentando o engajamento e o aproveitamento. Para adaptar melhor o aprendizado, é essencial entender como seus alunos estão assimilando o conteúdo que já foi ensinado. E nesse contexto de mudança de semestre, uma ótima maneira de fazer isso é aplicar uma avaliação diagnóstica usando o Google Forms. Vantagens do Google Forms. Entre muitas vantagens, algumas são: criação rápida de questões. Você pode criar as questões de maneira rápida e eficiente. Facilidade de acesso. Seus alunos podem responder utilizando os computadores da escola, seus dispositivos pessoais ou smartphones sem dificuldades, pois esses formulários possuem um layout simples e intuitivo. Compatibilidade. O Google Forms se adapta facilmente à resolução de qualquer dispositivo e não requer conexão de alta velocidade. Resultado em tempo real. Você terá os resultados instantaneamente, com os gráficos KPIs que oferecem um ótimo insight sobre o desempenho de seus alunos. Vamos agora então criar esse formulário de maneira simples e rápida. Acompanhe o passo a passo e descubra como aproveitar ao máximo essa ferramenta para ajudar no planejamento das suas aulas para o segundo semestre. O Google Forms é um dos aplicativos fornecidos gratuitamente pelo Google. E para utilizar essa ferramenta, é recomendável que você tenha um e-mail do Google. E se você não tiver, para criar é simples. Basta você abrir uma aba do navegador e pesquisar como criar uma conta Google. Os primeiros resultados que aparecerem com a marcação patrocinado é um anúncio que nem sempre vai direcionar você à função específica pesquisada. Então, se rolar um pouco para baixo, a próxima opção é um link do Google intitulado Criar uma conta do Google. Acionando esse link, você vai para a central de ajuda do Google, onde instrui como criar um e-mail do Google. Existem duas opções, para mim ou para gerenciar uma empresa. Clicando para mim, vai abrir um passo a passo que você irá preenchendo os dados conforme solicitado e avançando. Ao concluir, você terá o seu e-mail criado. A partir daí, para acessar os formulários, existem alguns caminhos. Dentro do seu e-mail, você pode vir na parte superior direita, na opção Google Apps, que são essas 9 bolinhas, e procurar aqui o ícone do Forms. Ao clicar, você será direcionado para os formulários do Google. Você pode também abrir uma aba e digitar diretamente forms.google, pressionar Enter, que ele também vai te direcionar para a parte de formulários. Dentro dos formulários, na parte superior, você tem alguns modelos. Você pode expandir a galeria e verificar quais são os modelos disponíveis para utilizar. Para esse nosso exemplo, nós vamos criar um formulário em branco. Iniciado o seu formulário, a primeira coisa a fazer é preencher o cabeçalho do formulário, que será o título e uma descrição do que se trata esse formulário, para quando os usuários forem responder, ter a informação do que se trata esse formulário. Então, para editar, você clica nessa parte aqui, apaga o conteúdo e escreve, e aqui na parte de baixo você coloca a descrição do que seria. Para o nosso exemplo, o título será Nivelamento para o segundo semestre, e uma pequena descrição. Essas são as questões para avaliar como foi a sua assimilação de conteúdo aprendido no primeiro semestre. Outra parte importante a ser feita nessa primeira etapa é o título desse arquivo do formulário, que você deve escrever aqui no canto superior esquerdo. Você precisa nomeá-lo para ficar fácil de encontrá-lo posteriormente. Por padrão, ele repete o título que você coloca no seu formulário, mas você pode dar outro nome se quiser. As questões no Google Forms são criadas por blocos, então ele já deixa aqui para você um primeiro bloco para você formatar a questão que você deseja. Nós temos aqui três opções: as perguntas, onde nós vamos criar nossas questões,
Nessa aba Resposta, onde serão exibidas as respostas coletadas às perguntas, e a parte de Configurações, onde você pode personalizar as funcionalidades do seu formulário. No nosso canto superior direito, nós temos também mais algumas opções, que este olho aqui é para visualizar como o formulário está ficando. Se clicarmos, ele mostra como o usuário irá ver o formulário. Dependendo do formato do seu navegador, ele vai abrir essa visualização numa segunda aba. Então, apenas fechá-la, você volta para a aba de edição, ou no canto inferior direito tem um lápis para edição. Você clica e te faz retornar para o modo de edição do formulário. Neste bloco, ao criar uma questão, nós temos aqui algumas opções para esse formato de questão: de resposta curta, parágrafo, múltiplas escolhas, caixa de seleção, lista suspensa, alguma questão que você tenha que solicitar que seu aluno envie algum documento, que seria essa upload de arquivo, e mais alguns outros formatos que podem ser utilizados. Vamos criar aqui alguns modelos para exemplificar. Para este nosso exemplo, vamos então criar uma avaliação diagnóstica para o segundo ano do ensino médio. A primeira questão será então uma questão de múltipla escolha. Aqui nas opções de questões, então, nós vemos aqui, selecionamos múltipla escolha. Nessa parte da pergunta sem título, você insere a pergunta que você deseja. Para este exemplo, será uma questão de matemática. Qual das opções abaixo é um exemplo de função de primeiro grau? E aqui nas opções, você vai inserir as opções de resposta. Clico aqui na primeira opção e insiro o conteúdo. Para adicionar uma próxima opção, nós vemos aqui, onde está escrito adicionar opção, clicamos e aí basta inserir a questão. E repetimos a operação para quantas opções desejamos inserir. Para vermos como o nosso formulário está ficando, então nós vamos aqui em cima na opção visualização, clicamos e é assim que o seu formulário vai aparecer. A primeira questão foi criada. Vamos inserir uma segunda questão. Para isso, nessa barra de opções à direita, nós posicionamos o mouse em cima desse mais e clicamos em adicionar pergunta. Ele vai inserir um novo bloco de questão abaixo da que acabamos de criar. Para essa questão, vamos escolher o formato caixa de seleção, onde o aluno pode selecionar mais de uma resposta. Então, na pergunta, nós inserimos a pergunta e na parte de opções, nós inserimos as opções, que é o mesmo processo para a questão de múltipla escolha. Clicamos em adicionar opção e inserimos o conteúdo. Você pode inserir quantas opções forem necessárias para a sua questão. Feito isso, visualizamos mais uma vez. Então agora nós temos duas questões, uma de múltipla escolhas e uma de caixa de seleção. Vamos inserir uma terceira questão e escolher o formato de lista suspensa. Inserimos a pergunta e em seguida as opções. Feito isso, nós vamos inserir uma nova questão e agora vamos escolher a opção resposta curta e colocamos a pergunta. Esse tipo de questão é uma questão aberta onde o aluno pode escrever a sua resposta. Mas por ser uma resposta curta, ele não pode escrever muito. Se fosse uma opção onde ele poderia escrever bastante, nós selecionaríamos parágrafo. Visualizando como o formulário está ficando, temos aqui agora uma primeira questão de múltipla escolha, uma segunda questão de caixa de seleção, a terceira, que é uma lista suspensa, onde deve-se escolher a opção, e a quarta, uma questão aberta para o aluno escrever a sua resposta. Vamos inserir mais uma questão, incluir a pergunta, e aqui sim selecionar a opção parágrafo. Outra questão, incluímos a pergunta, e essa vamos escolher a opção escala linear. Essa questão você pode escolher qual que será a escala. O modelo básico que ele exibe é de 1 até 5. E se você quiser incluir algum marcador, você pode digitar, mas essa questão é opcional. Visualizando, essa é uma questão onde o aluno vai escolher a opção de marcação linear referente à questão. Inserir outra questão, acrescentar a pergunta, e essa pergunta nós vamos escolher o formato de data. Então, nesse formato de data, quando você faz alguma pergunta sobre datas, é exibido um calendário onde o aluno irá selecionar a data correta. E ele também pode digitar a data no campo. Temos as outras opções de questões para criar, mas para o nosso exemplo aqui, essa quantidade já é o suficiente. Se você quiser mudar a ordem das questões, basta você posicionar o mouse sobre essas 6 bolinhas aqui, clicar, segurar e arrastar a questão
para onde você quer. Neste exemplo, eu mudei a caixa de seleção para a primeira opção e a de múltipla escolha ficou como segunda. Visualizando, aqui está a primeira opção, caixa de seleção, e a segunda, a de seleção única. Voltando para o que estava, para que não haja questões sem resposta, algo importante que você tem que observar é que essa opção aqui obrigatória está ativada para todas as questões. Isso obriga o aluno a responder a questão antes de poder avançar. Depois de respondido, as respostas irão aparecer nessa aba. E para esse exemplo simples, nós não vamos precisar mudar nenhum tipo de configuração. Então, ao enviar o formulário para os seus alunos, eles verão o formulário nessa maneira. Na verdade, aqui na parte de configurações, vamos fazer um ajuste simples. Aqui na parte de coletar endereços, nós vamos deixar não coletar. E aqui na parte de apresentação, nós vamos expandir as opções e vir até nessa opção mostrar link para enviar outra resposta e desmarcar. E nós queremos que cada aluno responda apenas uma vez o formulário. Voltando nas perguntas, se você quiser a identificação do aluno, saber quantos alunos responderam, você pode incluir uma nova questão pedindo o nome do aluno. Então, para que essa questão fique no topo do seu formulário, você precisa clicar no cabeçalho para que a faixa de opções aqui fique exibida do lado dela e clicar na opção adicionar pergunta. Isso tem que ser feito porque quando você clica num bloco, essa faixa de opções fica ao lado desse bloco. E quando você insere uma nova pergunta, ele vai inserir abaixo desse bloco. Por isso, nós clicamos no cabeçalho para, ao inserir uma pergunta, ela ficar aqui. Então, nessa pergunta, basta você selecionar a resposta curta e aqui incluir a pergunta, digite seu nome. Assim, você coleta a identificação do aluno, se necessário. Para enviar o formulário para os seus alunos, nós vamos no botão enviar. E aqui você tem as opções. Novamente, ele pergunta se você deseja coletar os e-mails. Aqui vai ficar não coletar. E você pode enviar por e-mail, copiar o link do formulário ou incorporar ele via HTML em uma página. A opção mais comum é você selecionar aqui o link. Podemos marcar essa opção para link curto. Ele vai reduzir o link. Copiar e enviar para seus alunos da maneira mais adequada. Pode ser por e-mail, a rede social, WhatsApp. Vai depender da forma como você se comunica com eles. Ao acessarem esse link que você enviou, o formulário irá aparecer para eles preencherem. Depois de criado o formulário e enviado para os seus alunos, é a parte agora de aguardar eles responderem. E as respostas vão ser exibidas aqui, nessa aba Respostas. Vou gerar aqui alguns resultados para termos uma base para analisar. Um exemplo de preenchimento seria: digite seu nome. A primeira questão, uma função de primeiro grau. A segunda questão é sobre uma reação química exotérmica. Uma opção qualquer para a próxima. Preenchido com alguns exemplos. A gente clica em enviar. Exibe então para o aluno. A resposta foi registrada. Aqui eu gerei então alguns exemplos para basear nossas respostas. E para este caso foram 10 respostas. Conforme seus alunos forem preenchendo, esse número aqui vai mudando automaticamente, coletando as respostas em tempo real. Se selecionarmos essa parte, aqui você tem as 10 respostas. Na primeira questão são os nomes, dá até para saber se existe algum homônimo. E para a nossa primeira questão, nós conseguimos identificar que a turma está indo bem, 90% acertou a questão. No caso da questão seguinte, teve variação de resposta, mas com maior porcentagem para as respostas certas. Na próxima questão foi bem variada, então este é um conteúdo que precisará uma atenção especial para ser revisto. A próxima também, a maioria da turma foi bem. A questão sobre Revolução Industrial é uma questão aberta, então é preciso analisar as respostas. E as próximas duas questões também demonstram que a maioria acertou. Porém, ainda existe um percentual significativo a ser analisado. Assim, baseado nessas respostas, nesses gráficos de desempenho, você consegue ter insights para planejar melhor a sua aula para o segundo semestre. Então, essa foi uma aula simples de como criar um formulário rápido para você coletar informações que vão lhe dar insights para traçar seus planos para a próxima etapa. Essas questões foram geradas aleatoriamente com o auxílio da inteligência artificial, no caso do ChatGPT, que ajuda muito na produtividade. Na próxima aula, veremos como utilizar a inteligência artificial generativa para acelerar o processo de criação de exercícios.
Se você gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E diga também se você já utilizou ou se está utilizando agora o Google Forms e como ele te ajudou a planejar as suas aulas. E se você não é inscrito, inscreva-se já no canal, ative as notificações para ser avisado assim que as próximas aulas forem ao ar. Vamos explorar bastante as ferramentas digitais para auxiliar no processo de planejamento e personalização do aprendizado dos nossos alunos. Espero que tenha gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço!